E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a palavra no versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Quero trazer aqui uma reflexão aos irmãos sobre a bênção da salvação. Nós celebrarmos a bênção da salvação. E depois podemos declarar essa vitória na vida desses irmãos que estão aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Não vou conseguir ler aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mais uma, querida. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quero declarar, irmãos, nesta noite, a respeito da bênção da salvação. Nós vivemos um tempo em que falar de bênção hoje nas igrejas é uma coisa natural. Até porque muitos pregam a respeito da bênção. E muitos até se preocupam muito em questão da bênção, de receber a bênção, de ser abençoado, preocupados de alguma forma de receber da parte de Deus esta porção. E às vezes não conseguimos compreender que o Senhor tem algo muito maior para nós, algo muito mais superior. Porque o que vemos hoje, muitas das vezes, são pessoas que estão preocupadas em buscar bênçãos materiais, em buscar portas abertas, em buscar saúde plena, em buscar uma prosperidade abundante. Nada disso é pecado, nada disso é problema. Pelo contrário, isso é muito bom. Mas ele não é o centro daquilo que o Evangelho nos proporciona, daquilo que o Evangelho quer nos mostrar. Nós temos que entender que a maior bênção que nós possuímos é a bênção da salvação. E que salvação é esta? Aquilo que o próprio Jesus, através da sua palavra, declarou sobre as nossas vidas. E nós não temos que buscar isto, temos que buscar cada dia mais a marca do Senhor sobre as nossas vidas. E esta marca é a alegria da salvação em nossos corações. Quantas pessoas hoje que buscam de alguma forma preencher o seu vazio. E nós hoje vemos pessoas dentro desse frenesi, nesse século que vivemos, onde as pessoas querem preencher áreas da sua vida, buscando entre aspas, felicidade, para que de alguma forma eles se sintam preenchidos, se sintam felizes, se sintam bem, quando alguma coisa que possam possuir seja importante a ponto de eles terem esta paz, de ter uma certeza de que eles estão guardados. E na verdade, a salvação nos dá algo tremendo, algo muito forte, porque ela nos traz a realidade de uma coisa que desde lá do Adão e de Eva, lá do Éden, e que nós temos um problema que já vem desde lá, e que a única solução que pode trazer cura para este mal nas nossas vidas chama-se o sangue de Jesus. A única forma que temos como buscar e sabemos que Deus nos aceita é porque em nós está a marca do sangue de Jesus. Porque Satanás, e o nome dele no hebraico quer claramente dizer sobre acusador, e esse é o papel dele, nos acusar 24 horas por dia, 7 vezes por semana, e em todas as formas. Se ele não puder acusar em algo que nós possamos falhar no momento, ele vai sempre trazer o passado, ele sempre vai tentar trazer o passado para nos neutralizar e gerar em nós um sentimento de culpa, da qual nós não temos o direito de nos alegrarmos. E muitas das vezes colocar no meu coração, no seu coração, ou em muitos, de que nós não somos merecedores daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E se nós formos analisar isto, verdadeiramente, nós não somos merecedores. Nós não merecemos.
Mas o amor de Jesus, o amor do nosso Deus, superou todas essas expectativas. E paralelamente a esse texto, eu quero meditar com você em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, que traz uma história muito conhecida de um homem que diante de tudo que ele possuía, ele podia dizer que ele era uma pessoa que estava tranquila na vida, que não precisava de nada. Estou falando de Zaqueu. E Zaqueu, ele claramente era um homem que tinha posses, era um homem rico, lógico, porque era um homem corrupto, mas era um homem que sentia segurança no quê? Nos bens materiais que ele tinha, nos recursos financeiros que ele tinha. Ele também gozava de plena saúde. Ele tinha a sociedade e o respeito dela. Ele tinha tudo. Tudo entre aspas. Porque dentro dele existia um grande vazio. Como é assim na humanidade. Um grande vazio. E cada um de nós que estamos aqui nesta noite, também tínhamos de alguma forma buscado ou tendo alguma coisa em Deus que pudesse suprir a nossa necessidade. Mas todos nós, claramente, entendíamos que existia um vazio dentro de nós. E esse vazio, queridos, só o Espírito Santo pode preencher. Só o Espírito Santo pode promover em nós. Por isso a salvação é o maior presente de Deus para o ser humano. A salvação é uma bênção imerecida. Nós não somos merecedores. Só que ela vem de uma forma tão simples, mas que para nós, em muitas das vezes, se torna tão difícil. Porque a salvação, ela vem mediante a fé. Na lei, é no cumprimento dela. Se não cumprissem, e se não fossem da linhagem de Israel, não estavam salvos. Mas existia uma promessa de que o Filho de Deus viria para esmagar a cabeça da serpente e declarar sobre mim e sobre você, escrever o meu nome e o seu nome no livro da vida e garantir a alegria da salvação no nosso coração. E andar de cabeça erguida e não se permitir deixar que Satanás venha nos acusar, nem do presente e principalmente do nosso passado. Se Satanás ainda está acusando você de alguma coisa do passado, eu quero dizer a você que diante de Deus, as páginas da tua vida já foram apagadas. Jesus não se lembra de mais nada. Alegre o teu coração, viva o dia de hoje, viva com alegria, como se Cristo voltasse amanhã. Alegre o teu coração de gozar de algo que nós não merecíamos, de que nós não tínhamos nenhuma oportunidade de viver. E Zaqueu tinha isso no seu coração. Zaqueu tinha isso, tanto é que ele tinha tudo, mas ele disse: eu preciso conhecer este homem. Eu preciso conhecer o homem que está mudando a vida de muitas pessoas. E sabe o que atingia o coração das pessoas? Não era só os milagres que ele realizava, mas a palavra que saía da boca dele. E a palavra que saía da boca de Jesus era uma palavra que produzia amor. Porque, irmãos, a palavra de Deus, a fonte do poder da palavra de Deus está em ser anunciado com amor. É o amor que nos transforma, queridos. É o amor que transborda os nossos corações. É o amor que nos impacta. Porque ele podia muito bem nos deixar de lado, mas o amor de Deus nos traz para perto dele. E não importa quantos de nós chegamos perto de Jesus cheirando mal por causa do pecado, com aquele mau odor. Mas Jesus, ele nos abraçou e nos chamou de filhos. Não de escravos, mas de filhos. Jesus declarou que a salvação, a libertação da salvação vem quando nós entendemos que Ele está próximo de nós. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Um texto conhecido, mas que é importante nós entendermos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós andamos segundo o Espírito, olha, o segredo está aí.
O ser vencedor está em andar no Espírito. E não é fácil andar no Espírito, né, irmãos? Porque a carne fala mais alto. Sempre. A carne sempre quer impulsionar, ela sempre quer pular na frente. Se nós deixássemos um pouco mais o Espírito tomar a frente da nossa vida, para tomar uma decisão, para falar alguma coisa, o problema é que a nossa carne, ela entra na frente. O problema é que a carne quer tomar a decisão das coisas. Mas se nós deixamos o Espírito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E condenação vem por causa de crime. Porque nos permitimos nos tornarmos criminosos. E por quê? Através do pecado. De transgredir a lei de Deus, a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá esta garantia, de que aqueles que andarem segundo o seu Espírito, podem andar de cabeça erguida. Igreja de Jesus Cristo, ande de cabeça erguida. Candidatos ao batismo, saia daqui andando de cabeça erguida, porque vocês são filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, com a marca do sangue do Cordeiro, cheios do Espírito Santo, para colocar as mãos sobre os inimigos e ele bater em retirada no nome de Jesus. Andar da autoridade, irmãos. A igreja tem autoridade contra o inferno. É a igreja. Porque o cabeça é Cristo. Somos nós. É a palavra que sai da minha boca, é a palavra que sai da tua boca, que vai mudar as circunstâncias. E mais do que isso, não são só palavras, mas atitude. Nós lemos em Efésios Paulo declarando que a fé é que nos conduz à salvação. Não é obra, apenas a obra. É a minha fé. E a minha fé precisa ter decisão. Como esses irmãos tomaram, essas irmãs tomaram. Tem situações na tua vida hoje que você precisa tomar uma decisão, uma atitude de fé. Tem situações na tua casa que você está dizendo, orando, mas o Senhor está mandando te dizer aqui nesta noite: dá um passo, filho, que o restante eu faço por você. Tem situações na tua empresa, na tua casa, que você está ali só orando, e Ele está dizendo: começa a andar, filho, começa a caminhar, o restante eu vou fazer por você. O restante eu vou caminhar por você. Decisão. A salvação vem mediante a fé. Decisão, irmãos, caminhar, colocar em prática, deixar Deus usar. Ah, Senhor, mas eu não sou merecedor. Sim, e como é bom nós reconhecermos isso. Permitimos de sermos humildes e nos humilharmos diante do nosso Deus. Não temos que nos engrandecer em nada, não somos maiores do que ninguém, porque a igreja foi chamada não para ser servida, a igreja foi chamada para servir. Isso é bom você falar para o seu irmão que está do teu lado aí. Diga para ele aí. A igreja foi chamada para servir. Fala para ele aí, irmão. Fala aí, crente. E pergunta para ele: está servindo, irmão? Servir a igreja. Arregaçar as mangas para a obra. Colocar a autoridade. O que adianta só receber, irmão, é receber e não colocar em prática. Quem sabe Deus tem talentos e dons aí na sua vida, para você fazer algo diante das pessoas, diante de muitas pessoas. É a tua palavra, é a tua oração, é a sua imposição de mãos, que vai curar, salvar, libertar pessoas, e você está só ali recebendo. E a única coisa que a gente diz é: não sou merecedor. Em nome de Jesus, se levante. A salvação nos liberta da condenação, e sem salvação, todos estamos debaixo da ira de Deus. João 3:36. Se nós não obedecemos à voz de Deus, se nós não andamos no Espírito, aí sim estamos debaixo da condenação dele. Olha o que diz a palavra: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por que ira de Deus? Porque transgride a sua palavra, porque anda segundo as suas concupiscências, porque anda conforme a sua carne, conforme a sua vontade, não respeita a autoridade, não respeita ninguém, não respeita os membros da família, anda de qualquer jeito, anda dissolutamente.
sobre ele paira a ira de Deus. Mas quando este que está debaixo da ira de Deus reconhecer, se humilhar diante do Senhor, o Senhor o exaltará, o levantará, tirará do pecado, vai limpar as suas vestes e vai mudar toda a concepção da sua vida. Vai tirar a sua humilhação e vai colocar ele num lugar de honra. Porque filho senta na mesa. Vou repetir, filho senta na mesa. Filho não senta de qualquer lugar, não senta na calçada. Filho senta na mesa. E ele tem mesa preparada para o seu povo, para gozar e para de usufruir do que o Senhor tem colocado sobre a sua mesa. A salvação nos transforma de dentro para fora, 2 Coríntios 5,17. A transformação não vem. Os religiosos sempre vão se preocupar com a sua aparência. Sempre. Mas vão sempre se esquecer do que está lá dentro. Só que aquele que anda segundo o Evangelho e que ama a salvação, vai se permitir que o Espírito Santo transforme ele interiormente. Irmãos, a gente pode vestir qualquer roupa, fazer qualquer coisa, mas o Senhor sabe quem eu e você somos. E é o que está lá dentro que vai de alguma forma mostrar quem nós somos aqui fora. Não adianta. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Quando nós caminhamos, meus irmãos, na presença do Senhor, quando começamos a caminhar no Evangelho com alegria, desfrutando da bênção da salvação, anunciando o Evangelho para as pessoas, anunciando cura, libertação, transformação em Jesus Cristo, nós começamos a perceber que o Espírito Santo está mudando o nosso interior. Como é que eu descubro isso? Primeira coisa, os pensamentos mudam, as atitudes mudam, a forma de andar muda. A forma de falar muda. E aí é aquela pergunta que a pessoa fala, mas fulano não era assim, e agora é assado. Eu disse hoje no culto da manhã, ministrando sobre Obadias, que roqueiro, doidão, não, até os meus 19 anos, eu sabia quem eu era. Só que teve um dia que eu cheguei lá dentro da minha casa, roqueiro que eu via Sepultura, eu via Rato do Porão. E aí chego em casa, ouvindo Voz da Verdade. Cassiane, meu filho está doido. Fizeram uma lavagem na cabeça dele. Não, é porque o Espírito Santo começou a mudar lá dentro. Começou a transformar lá dentro. E começou a gerar mudança aqui dentro. E essa mudança começou a vir para fora. E naturalmente as coisas vão acontecendo. Quando você vai caminhando com Jesus, naturalmente você vai se permitindo de ser transformado. E as pessoas vão se surpreender com o milagre que Jesus faz e fez na nossa vida. Vai se surpreendendo porque Jesus vai mudando, vai transformando, vai realizando milagres. A salvação não só nos concede a estas bênçãos materiais, mas principalmente ela nos leva a uma nova vida. Deus muda todo o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos. Por isso precisamos viver da forma como o Filho de Deus tem nos mostrado, segundo a sua palavra. Nós fomos chamados, queridos, para gerar milagres em pessoas. A igreja foi chamada para gerar milagres. Amém, queridos? A igreja foi gerada, ela foi transformada, ela foi edificada para ser bênção, para servir pessoas, para levantar as suas mãos e levar a bênção da salvação para este mundo aí fora. É a igreja. Eu fico triste quando as pessoas falam mal da igreja, porque eu sou a igreja. Eu fico triste quando as pessoas não acreditam mais na igreja, porque eu sou a igreja. E quando nós deixamos acreditar em quem é a igreja, então quem é Cristo? Se Ele é o cabeça. Não. Foi na igreja que eu encontrei Jesus. Foi na igreja que eu entrei e saí curado. Foi na igreja que eu entrei e saí liberto. É na igreja que você entra e a sua vida muda.
Não é em boate, não é em biqueira, não é na casa de vizinho, é na igreja. Irmão, é na igreja. Mas a igreja tem problema, a igreja tem isso, a igreja tem, porque tem pessoas, e pessoas são falhas. Infelizmente, como nós também somos. Porque a gente só quer enfiar o dedo num olho do outro. E se esquece quem nós somos. É natural que alguns na igreja te entristecem. É natural que algumas pessoas aqui, mas em qualquer lugar acontece isso. Mas é na igreja que Jesus fala conosco. Você entra aqui arrebentado, cansado, cheio de... Parece que tem um jugo em você que você não consegue nem caminhar. Aquele jugo, sabe? Satanás querendo te oprimir. E você chega aqui triste, chateado, talvez com uma decepção, com alguma situação. Mas você entra na igreja. E aí Deus usa o ministério de louvor. Aí Deus fala na palavra da oferta. Aí Deus fala na palavra de Deus. E você sai daqui, irmão, parecendo Sansão, cheio do Espírito Santo, dizendo: pode vir, filisteu, que eu estou pronto a você. É ou não é igreja? O dia que eu achar que vim para a igreja estar de cabeça baixa, para mim não é mais igreja. Jesus opera aqui. Porque Jesus está aqui agora. E Ele está operando em nosso meio. A salvação, ela nos garante uma vida eterna. João 3,16. Sabe que a gente ainda pensa no céu? Sabe que num mundo tão materialista que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a gente ainda pensa no céu? Sabe que a gente deseja o céu? O Evangelho nos mostra, ele nos garante, o maior bem que o Senhor quer nos dar é a eternidade, querido. É a eternidade. Tem bênçãos materiais que eu peço a Deus, e minha idade está chegando, fico perguntando: Jeová, e aí, vai ter, eu não vou, eu vou ter, eu não vou. Sabe como é que é? Aí o Jesus vem e fala assim: fique quieto, minha graça te basta, porque o que você tem, ninguém vai tirar de você. O que adianta ter tudo aqui na terra e não ter lá na eternidade? O que adianta fazer como Zaqueu, que tinha tudo, mas ele precisou de Jesus. Por isso ele correu, soube onde ele ia passar, subiu no sicômoro ou na figueira brava e ficou lá em cima pendurado, tentando ver Jesus passar. Ali, porque existia algo no coração dele, que ele precisava de refrigério. E talvez seria Jesus que iria trazer esse refrigério para ele. Como eu sei que você que entrou aqui talvez nesta noite, e está com o seu coração aí apertado. Está aí com o coraçãozinho apertado. Está aí escondidinho, dizendo assim: aqui ninguém vai me ver, ninguém me conhece. Eu estou aqui no meu jeitinho, no meu cantinho, ninguém está me vendo. Só que Jesus está passando, viu? Jesus está passando aí no caminho. Ele está passando. Jesus está passando. E quando ele está passando, ele para e olha para Zaqueu e diz: desce daí, porque eu vou para a tua casa agora. E Jesus vai parar pertinho de você e vai dizer: eu vou embora com você hoje. Você não vai embora sozinho hoje não. Hoje eu vou embora com você. Hoje eu vou embora com a tua vida. Hoje eu vou mudar a tua vida. Eu vou dar as respostas para a tua vida. Hoje a tua vida vai mudar. Ele está passando no caminho. Ele está andando, caminhando. E ele vai parar. Se ele encontrar um coração arrependido, um coração necessitado, ele vai parar. Como parou para Zaqueu. Ele disse: desce. Mas desce depressa. Porque hoje convém pousar na sua casa. E ninguém entendia mais. Começaram a razoar, começaram a blasfemar, começaram a resmungar: oh, mas esse homem aí é ladrão. Esse homem aí, quando ele chega na casa, faz aquele banquete especial, ele diz: Jesus, eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres. E se tem alguém que eu defraudei, eu roubei, eu vou dar dobrado. Jesus disse para ele assim: olha, alegre-se porque a salvação chegou a esta casa. Por quê? Porque houve arrependimento. Porque foi deu dinheiro, irmão, porque se arrependeu. O segredo da salvação é arrependimento. É eu me arrepender. É todos os dias levantar, olhar para o espelho e dizer: e aí, cabra safado, peça perdão que você errou ontem. Peça perdão. Se humilhe. Se arrependa. E aí você sai
e ver os céus abertos sobre a tua vida. O que é sentir os céus abertos? É sentir a paz no teu coração. A maior riqueza que existe, irmãos, é ter paz. Quantas pessoas agora, nesse momento, estão sem paz? No hospital, numa cadeia, num leito sozinho, porque a família abandonou. Na rua. Hoje nós estamos a maior contingência de moradores de rua. Cada dia que passa aumenta. Essa semana está assistindo um jornal, eu vendo no jornal, que hoje a população de rua na cidade de São Paulo ultrapassa cidades pequenas do interior paulista. Cidades do interior, irmãos. Nós já uma cidade inteira morando na rua, ao relento, sem dignidade alguma. Nós como igreja precisamos fazer alguma coisa. E não é só com oração. É com atitude. É com atitude. A bênção da salvação. E nisso que eu oro, por quê? Porque essa maior bênção que Jesus quer nos mostrar, nos dar, a bênção dessa salvação, está em entender que ela é imerecida, entender que esta bênção gera transformação na nossa vida, entender que ela gera libertação em nós e mais, ela produz vida eterna em nós. Entenda que os salvos têm o seu nome escrito no livro da vida. Hoje, não é o ato de descer as águas que vão fazer esses candidatos se dizer que estão salvos. Não, porque eles já estão salvos. Se a trombeta de Deus tocar agora, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu desejo Jesus voltar, eu desejo. Por isso eu declaro, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eles vão subir. Cada um de vocês vão subir. Mas pastor, nem tomei aquele banho gostoso, não precisou. Porque aqui é apenas a confissão pública diante dos homens e dos anjos, do que vocês tomaram como decisão. Apenas isso. Mas a salvação já está dentro de vocês. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Eu sei que cada um de nós temos as nossas lutas e dificuldades. Cada um de nós. Se cada um de nós tivesse pegar o microfone aqui agora e falar os seus problemas e dificuldades que estão passando particularmente, ou que estão compartilhando um problema na família, e a gente sabe que causas da família também nos machucam. É ou não é, irmãos? Feridas na família também nos ferem. Quando é filhos, quando são pais, avós, entes queridos, amigos que às vezes até são mais chegados do que irmão. Quem é que não tem um amigo mais chegado do que irmão? Não tem nada a ver com sangue, mas é um verdadeiro amigo. Eu glorifico a Deus que eu tenho muitos amigos que não são de sangue, mas são amigos como se fossem da minha casa. São chegados de coração. Por quê? Porque Jesus me presenteou. Eu declaro sobre a tua vida, Jesus te presentear com amigos, com amigas ao teu lado. Caminhar junto, não caminhar sozinho. Jesus não te chamou para você caminhar sozinho. Ele te chamou para você caminhar junto, unido, de mãos dadas. É importante que você esteja ao lado de alguém. Porque se alguém cair, tem alguém para te levantar. Mas se não tiver ninguém, não tem como você se levantar. Tem lutas e tem feridas que ficamos impossibilitados de nos levantarmos. Mas alegrem-se no Senhor. Quando os discípulos, eles foram indagados por Jesus, indagados pelo Senhor, Pedro foi enfático em responder, porque ele tinha aquela multidão ao lado deles. Jesus não queria multidão, por mais que uma multidão ia atrás dele, mas ele não queria multidão, porque ele conhecia o coração de cada um. E eles se alegravam porque milagres aconteciam, pessoas eram curadas, eram transformadas, e é muito bom isso.
Que bom se segundo a vontade do Senhor nesta noite, pessoas que entraram aqui enfermas vão sair daqui curadas no nome do Senhor Jesus. Talvez entrou aqui com uma causa de alguma família, algum membro da família que está enfermo, você não pode trazer, mas a sua fé vai alcançar onde ele estiver agora, e ele vai ser curado, vai ser tocado no nome do Senhor Jesus. Seria muito bom. E eles se alegaram com isso, mas Jesus disse para eles: não se aleguem por causa disso, de demônios serem expulsos, de pessoas serem curadas. Não. Alegrem-se por terem o nome de vocês escrito no livro da vida. A trombeta vai soar, queridos. Repita: a trombeta vai soar. O meu nome ele vai chamar. O meu nome ele vai chamar. O seu nome ele vai chamar. E nós vamos subir para a eternidade com ele. E vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Eu ia parar, mas eu não parei. Eu ia desistir, mas não desisti. Eu disse que não ia mais para a igreja, mas eu fui. E irmãos, vamos gozar, vamos nos alegrar, irmãos, no Senhor. Amém? Quero que você adore ao Senhor e glorifique a Jesus, porque nós vamos mostrar, vamos nesse momento começar o nosso batismo. E nós vamos nos alegrar ao Senhor. Ah, pastor, mas são só 4 almas, irmão.